própria palavra ciência existiu muito antes da ciência cartesiana. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que não é preciso que exista uma à espera da outra. Portanto, a ciência significa sabedoria, ou conhecimento, que significa o saber ou conhecer. Portanto, a ciência cartesiana, tal como foi proposta por Descartes, existe e é apenas um conjunto de conhecimentos validados pelo método científico. Portanto, a medicina per se existiu muito antes do conceito da ciência, porque a ciência não é imprescindível para a sua prática. Então, é importante este brainwash para percebermos o que é a medicina integrativa. A medicina integrativa é um modelo médico que funda os conhecimentos daquilo que nós consideramos a medicina ocidental, a medicina científico-tecnológica, a medicina base-proof, com alguns instrumentos dos que até agora chamamos complementares. Segue os princípios hipocráticos, obviamente, com uma capacidade de curar as doenças, e também o princípio de não fazer mal, que nós todos juramos, todos os médicos juraram quando fizeram o juramento de Hipócrates. Então, a medicina integrativa comporta-se como um sistema que não se limita, mas que acrescenta instrumentos à caixa de possibilidades. Portanto, o objetivo da medicina integrativa não é substituir, por exemplo, um antibiótico por uma homeopatia ou um analgésico por acupuntura. A medicina integrativa pretende ser como uma outra área, uma área que é a medicina holística, que é a medicina integral, que atende, portanto, aos aspectos globais da individualidade, como o mental, o emocional, o físico e depois o social e o espiritual. Portanto, é uma prática que compreende que o todo é mais do que a soma das partes. Portanto, deste ponto de vista, nós conseguimos recuperar uma forma global de ver a pessoa. Portanto, a medicina como ciência é uma das mais influenciadas pelo modelo de pensamento lógico, positivista e racionalista. Portanto, onde quando nós passamos para o reducionismo, chegamos a um extremo que é o da superespecialização. Então, sabemos que com isto, principalmente a partir do século passado, com a tecnologia, nós ganhamos muito conhecimento, mas também sabemos que através da divisão do corpo humano, muitas vezes falhamos completamente o quadro dos nossos pacientes. Já estou a ficar sem bateria, é muito mau. Bom, e então, aqui, quando estamos a falar da medicina integrativa, nós perdemos um bocadinho o limite tão claro que existe entre as especialidades, porque a ideia será podermos ver a pessoa de uma forma um pouco mais holística, um pouco mais abrangente. Também sabemos que a medicina integrativa é uma área que precisa de uma equipa multidisciplinar, como quase todas as áreas da saúde. Portanto, os princípios que regem a medicina integrativa são princípios de rigor científico, porque a prática da medicina integrativa é feita a partir deste rigor científico e, óbvio, como eu já disse, a partir do princípio da precaução, que é primum non nocere. Portanto, significa que nós só vamos, como qualquer profissional de saúde e como qualquer médico, incluir ou dar opção aos nossos pacientes de uma terapia que realmente o beneficie, que possa ser levada em prática do ponto de vista científico. Claro que o que se pretende é a existência de um novo modelo epidemiológico que então permita a análise científica destes novos modos integrais de uma área que é complementar, e a partir posso dizer hoje em primeira mão que fizemos uma petição pública à Presidência da República a partir da Sociedade Portuguesa de Medicina Integrativa, com o objetivo de que se possa discutir do ponto de vista jurídico a prática da medicina integrativa e que a prática da medicina integrativa possa então ser ter a formação adequada, que seja nas faculdades
da ciência, nomeadamente nas faculdades de medicina, como formação pós-graduada, como uma pós-graduação e depois como uma competência em medicina integrativa. Portanto, irão receber os links para assinar a petição, caso estejam de acordo. É uma petição livre, o que significa que não temos necessidade de que sejam os profissionais da saúde a assinar. Qualquer utente que tenha utilizado já a medicina integrativa o pode fazer desde esta perspectiva. Com isto vai nos permitir também que possam haver mais estudos e mais donativos para esta área que, como eu disse, só fazendo uma pesquisa básica em que a palavra, o título, tem as palavras medicina integrativa, aparecem 47 mil artigos, e quando fazemos a pesquisa por qualquer palavra aparecem muito mais, 170 mil artigos, o que significa que já existe investigação nesta área, mas queremos fomentar mais e então esta foi a nossa ideia. Bom, então como é que deve ser um profissional de saúde, medicina integrativa? O trabalho em equipa, como eu já disse, que é ou que deve ser igual a todos os profissionais de saúde, com o princípio da competência, portanto significa que cada profissional vai desenvolver a sua especialidade segundo a sua competência. Então quando estamos a falar de um médico que pratica medicina integrativa vai ter uma determinada competência, quando estamos a falar de um terapeuta que pratique medicina integrativa que não seja médico vai ter a sua competência. Portanto, isto é muito claro e por isso é que é preciso um trabalho multidisciplinar. É importante perceber que temos um eixo transversal, portanto aqui a ideia é não haver hierarquias, é trabalharmos todos em conjunto, elaboramos um plano terapêutico tendo como objetivo comum a sanação, a cura, a melhoria da saúde dos nossos pacientes e que sejamos capazes de compreender, comunicar e dar respostas adequadas aos nossos pacientes, não só na parte física, mas também nos aspectos cognitivos dos nossos pacientes, nos aspectos emocionais dos nossos pacientes, nos aspectos socioambientais e espirituais dos nossos pacientes. Obviamente que aqui entra uma característica importantíssima do profissional de saúde, que é a empatia. Portanto, esperamos ser empáticos com os nossos pacientes para cumprirmos então estas funções de motivação e de informação que nos vão permitir gerar a confiança imprescindível que é necessária para o êxito do processo terapêutico. Mas então quando falamos em medicina integrativa, o que é que estamos a falar em termos de práticas que podemos utilizar na medicina integrativa? Então, estamos a falar, por exemplo, que em termos de análises que nós pedimos aos pacientes, para terem assim uma ideia, nós podemos pedir aos pacientes um perfil de aminoácidos, por exemplo, quando suspeitamos que o paciente tenha uma demência, quando suspeitamos que o paciente tenha uma doença neurodegenerativa, quando suspeitamos que os pacientes tenham um síndrome de má absorção, podemos pedir um perfil de aminoácidos, podemos pedir um perfil de ácidos gordos, que é uma coisa que não se utiliza muito, podemos pedir um exame de hiperpermeabilidade intestinal, que nos vai dar o diagnóstico que se o nosso paciente está ou não com uma disfunção nesta selagem daquilo que são as células do nosso intestino, o que é importantíssimo, porque se existe esta hiperpermeabilidade intestinal, significa que aquilo que eu como entra rapidamente na circulação sanguínea através do intestino, coisa que não deveria ser. Podemos pedir análises especiais de imunofenotipagem, que são importantes para ver como está o sistema imunitário, as células CD4, CD8 dos nossos pacientes, um perfil de vitaminas, por exemplo, que é muito importante porque da forma como estamos a comer hoje em dia, a nossa alimentação é uma alimentação que é muito pobre. E mesmo que nos esforcemos por comer frutas e legumes que sabemos que nos vão nutrir, digamos, do ponto de vista das vitaminas e dos micronutrientes, mas hoje também sabemos que estes alimentos estão menos bons do que seriam há uns anos atrás, exatamente porque, por um lado, esta agricultura é uma agricultura que não é biodinâmica, portanto temos a fruta com pesticidas e com herbicidas, as próprias culturas não esperam o tempo de pousio da terra, portanto a terra já não tem os minerais que tinha antigamente quando se respeitavam estes tempos, tudo é muito acelerado e desde que a fruta e os minerais são colhidos
até que chegam ao nosso prato e que os estamos a comer passa um determinado tempo, portanto são colhidos verdes, então sabemos que não temos as vitaminas que deveríamos ter.